Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos discutir um novo tema, depois de termos discutido aí a questão da mineração colonial no Brasil, né? Hoje nós vamos estar discutindo sobre o iluminismo e a independência das 13 colônias, tudo bem? Bom, pessoal, nós já sabemos que o pensamento iluminista foi um pensamento entre os séculos 17 e século 18 que defendia a autonomia, a individualidade humana, tá? Por que esta defesa? Nós vamos ter filósofos importantes que vão defender aí que o ser humano, ele é capaz, através da sua racionalidade, chegar ao seu próprio entendimento e entendimento das coisas que estão à sua volta. Bom, por isso, este movimento, pessoal, conceitual, que nós chamamos de iluminismo, pode ser chamado também de ilustração. Este movimento de ilustração, ele servia como base para contrapor as ideias de um período que nós conhecemos como Antigo Regime, ao qual nós temos um rei absoluto, apoiado pela igreja e apoiado pela nobreza. Bom, pessoal, os filósofos, portanto, eles vão defender esta ideia da racionalidade, que é necessário que o ser humano pratique esta racionalidade. Mas como praticá-la, se na época o ser humano vivia sob forte influência da igreja e forte influência da nobreza? Bom, pessoal, exatamente aí que está o ponto. Por quê? Nós vamos ter filósofos iluministas que vão trazer as suas teorias, cada um com a sua particularidade, e essas teorias vão ser importantes para aí, de certa forma, as pessoas ganhando conhecimento. Nós vamos ter o Voltaire, que vai fazer uma dura crítica à Igreja Católica, ao qual ele vai dizer que todo ser humano já nasce livre, então ele não pode de certa forma, permitir-se ser controlado pelos dogmas, pelas influências da própria igreja. Bom, por outro lado, nós vamos ter o Barão de Montesquieu, que vai defender a ideia de que o poder ele deve ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. E por que dividido desta forma, pessoal? Porque somente desta forma o poder do soberano absoluto seria limitado. Ok? Bom, além desses dois filósofos, nós vamos ter também aí o Jacques Rousseau, ao qual vai defender o contrato social, de que governos devem nascer da vontade popular. Ou seja, este governo, pessoal, ele deve se sujeitar às vontades dos cidadãos e não à sua própria vontade. Por outro lado, nós vamos ter o Immanuel Kant, que vai dizer que o povo deve exercer a sua própria soberania. Por meio da decisão popular, nós temos aí o legislativo funcionando e criando medidas ao qual favoreçam o próprio povo. Porém, nós temos de pensar que, na visão do Immanuel Kant, somente cidadãos independentes, ou seja, aqueles que possuíam propriedades, teriam direito de decidir politicamente. Bom, pessoal, uma outra forma que os filósofos iluministas vão encontrar para trazer o esclarecimento a toda a população é a enciclopédia, o dicionário ilustrado. Por meio dela, pessoal, muitos avanços técnicos científicos foram propostos para dar esclarecimento à sociedade, uma sociedade que era presa às influências da igreja e da nobreza. Bom, Denis Diderot e D'Alembert foram filósofos aí responsáveis pela criação desta enciclopédia. Bom, pessoal, além disso, nós vamos ter descobertas importantes no campo científico que ajudaram aí a sociedade a avançar por todo o período da Idade Moderna, chegando até mesmo às grandes revoluções, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos da América, tá? Entre outras, com cunhos científicos muito importantes para aí a promoção do avanço racional humano. Bom, além disso, nós vamos ter também a própria burguesia se apropriando deste conceito filosófico iluminista. Por quê? Para a burguesia era muito importante esta ideia de liberdade, de igualdade, porque nós podemos ter o avanço aí liberal, econômico, contrapondo a concentração de renda nas mãos do rei por vias do mercantilismo. Filósofos importantes, desde o século XVII, como John Locke, vai defender a ideia de que o Estado ele tinha aí de promover a fluidez do mercado, ou seja, o Estado não poderia concentrar o poder ao ponto de, através dos impostos, impedir que a própria classe burguesa, dentro dos seus interesses mercantis, ela tivesse algum tipo de dificuldade. Por quê? Esta classe burguesa tendo algum tipo de dificuldade, dificultaria também a vida social.
Bom, nós vamos ter também aí os chamados fisiocratas, tá? Na França, nós vamos ter a escola fisiocrata no século XVIII, que vai reunir economistas importantes, tá? Estes economistas, pessoal, eles vão promover duras críticas ao sistema absolutista e à política econômica mercantilista. Nós vamos ter também aí as principais ideias sendo defendidas pelos fisiocratas, que vão dizer que toda nação ela precisa ter uma base. Esta base vai ser um sistema econômico ao qual vai causar a fluidez do mercado. A agricultura e a mineração seriam as bases importantes aí para a prosperidade nacional. Bom, a partir da agricultura e da mineração, nós vamos ter outros caminhos econômicos sendo alcançados, como o próprio comércio, por exemplo. Bom, nós vamos ter também aí, pessoal, a ideia desses fisiocratas defendendo aí a questão da ideia da lei da oferta e da procura. Ou seja, quanto maior a oferta eu tenho no mercado, maior aí a procura, e esta procura muitas vezes contribuindo para que o produto ele ficasse mais em conta, mais barato, facilitando o comércio. Bom, além disso, pessoal, nós vamos ter também a condição chamada do despotismo esclarecido, ou seja, monarcas que passaram a adaptar o seu sistema de governo para um sistema aí próximo às ideias iluministas. Estes monarcas, temendo perder o seu poder ou entendendo que as ideias iluministas eram necessárias para o avanço econômico, vão fazer esta adaptação. Estes monarcas ficaram conhecidos como os déspotas esclarecidos. Bom, além disso, pessoal, nós vamos entrar também no assunto relacionado às 13 colônias. Nós sabemos que as 13 colônias, mais tarde, irão se tornar os Estados Unidos da América. As ideias iluministas, elas não ficaram presas apenas à Europa, mas se espalharam por outras regiões, como na América, por exemplo. Estas ideias, pessoal, vão chegar lá nas 13 colônias e vão contribuir para os colonos lutarem pela sua independência. Vale lembrar que durante muito tempo nós vamos ter aí a Inglaterra permitindo uma certa autonomia às 13 colônias. Porém, após a Guerra dos 7 Anos contra a França, a coroa britânica vai tentar ampliar os impostos e o seu controle sobre as 13 colônias, o que despertará a ira dos colonos, principalmente após o parlamento aprovar as chamadas leis intoleráveis, leis que estavam ligadas ao preço, por exemplo, aos impostos em produtos como o açúcar, o selo, nas postagens de cartas ou produções de jornais e o melaço. Bom, pessoal, esse controle contribuiu aí para que de certa forma, esses colonos eles passassem a promover ações pela independência. A primeira ação foi o Congresso Continental da Filadélfia, no ano de 1774. Neste congresso foram debatidos aí formas de se negociar com a coroa britânica, com o governo britânico. Porém, não vai ser possível porque do lado inglês, eles não vão aceitar que os impostos fossem reduzidos. Então, nós vamos ter diversos levantes ocorrendo pelo território das 13 colônias, até que em 1776, nós vamos ter o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que vai declarar a independência destas 13 colônias. Bom, a independência das 13 colônias, pessoal, obviamente, conforme eu disse a vocês, fora influenciada pelas ideias iluministas. Os colonos fundaram uma nova república, chamada Estados Unidos da América. Esta nova república estabeleceu uma nova constituição, ao qual, nesta constituição, estava prevista aí vários pontos, como a liberdade, a igualdade, pontos fundamentais presentes nas ideias iluministas. Então nós podemos dizer que a própria Constituição dos Estados Unidos da América nasce sobre esta influência iluminista. A Constituição ela vai dar liberdade aos cidadãos, mas vale lembrar que um ponto é incoerente, porque ela causa a liberdade dos cidadãos, porém ela de certa forma mantém a escravidão. Bom, pessoal, em 1783, nós vamos ter aí a Inglaterra reconhecendo a independência das 13 colônias, agora Estados Unidos da América, através do tratado chamado Tratado de Paris. E assim,
nós encerramos este assunto. Na próxima aula, nós continuaremos aí as nossas discussões. Lembrando que o Zoom está disponível nos horários das nossas aulas para que vocês possam estar tirando dúvida desses assuntos. Não esqueçam de fazer as atividades no caderno e as atividades da apostila vocês mandem para mim via plataforma. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.